No vídeo de hoje eu quero clarear a sua cabeça, eu quero te contar como foi a minha experiência com importação, como eu aprendi a importar sozinha, foi recente, em 2020, final de 2020, e como eu ganhei muito dinheiro com isso e ganho até hoje. Fica comigo até o final, pega papel e caneta, anota tudo que eu vou te falar, porque a partir desse vídeo eu tenho certeza que você também será apto para fazer suas primeiras importações. Antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou a Nelly Bragante, vendedora online desde 2016 e a gente tem que se virar, não é mesmo? A gente tem que fazer um corre para alcançar os nossos objetivos. Quando eu quis sair do banco, eu era bancária por 12 anos, queria trabalhar de casa, ter mais tempo para o meu filho que tinha acabado de nascer, para o meu marido, que eu era recém-casada. Eu falei, eu vou estudar sobre vender na internet e vou sair do banco, vou trabalhar de casa. Foi exatamente isso que eu fiz. Saí baixando os manuais do Mercado Livre, da Americanas, porque na época eu queria muito vender na Americanas. Estudei, comprei o meu primeiro produto, que foi uma boia infantil, mas foi nacional, produto brasileiro, e comecei a vender no Mercado Livre. Deu tão certo, mas tão certo, que vieram outras necessidades, como a de ter alguns produtos que eu não tinha aqui no Brasil, que eu não encontrava aqui no Brasil. E detalhe, em 2020 eu nunca nem sequer tinha ido viajar para São Paulo, que é o polo assim mais próximo da minha cidade, para comprar mercadoria. Aqui é muito comum que as pessoas vão para São Paulo no Brás, na 25 de março, na Santa Efigênia, comprar produtos para vender no Mercado Livre. Eu nunca nem tinha ido. Todos os produtos que eu vendia, eu comprava à distância, eu olhava catálogo à distância, mandava mensagem. Pois bem, veio a época dos poppets. Começaram a aparecer alguns poppets na internet, no YouTube, e a criançada aqui de casa estava com as anteninhas ligadas. Meu filho, Dudu, que hoje tem 11 anos, na época tinha 8 para 9. A minha menina que tem 7 tinha 4 aninhos. Começaram a falar dos poppets e eu comecei a pesquisar no Google, só caía no site do Alibaba. Alibaba ou Alibaba, como muitos dizem, né? Só caía no site do Alibaba. Pois bem, eu entrei, comecei a conversar com o fornecedor que eu vi lá. Um pouco de noção a gente tem que ter, né? Quando você digita o produto lá no Alibaba, que é um site como se fosse um Mercado Livre de buscas, porém é de vendedor para vendedor, é um atacado. Muitas fábricas e indústrias estão lá. Existem algumas trades também. O que é trades? Pessoas que compram e vendem. Pessoas não, empresas que compram e vendem mercadoria. Como eu no Mercado Livre, por exemplo. Eu compro de alguém e eu vendo no Mercado Livre. Também tem trade no Alibaba. Quem vai ter o melhor preço vai ser a indústria, quem realmente for a indústria. Então você digita ali no site do Alibaba ou pelo aplicativo, você digita o nome do produto que você quer. Beleza, vai aparecer ali uma listagem grande, enorme, igualzinho o Mercado Livre. Você dá uma filtrada, porque aparece medalhas, aparece reputação, aparece quantos anos essa pessoa está vendendo no Alibaba. Então, um pouco de noção. Eu tinha aparecer muito o Mercado Livre, eu escolhi um lá que estava há 6 anos no mercado e tem lá, conversar agora. Na época, não tinha o tradutor. A minha sorte, né, que eu falo inglês, já fui professora de inglês no passado também, mas se não, você poderia jogar no Google Tradutor. Porém, hoje, em 2023, está tudo muito fácil. Vou colocar aqui para vocês agora. Você digita e já tem o tradutor na hora lá mesmo. Você nem precisa sair da plataforma Alibaba, traduz tudo ali na hora mesmo. Então, gente, acabaram as desculpas, tá? Hoje está muito fácil mesmo. Pois bem, anota aí. Encontrou o produto? Encontrou um fornecedor confiável, que é Gold Supplier, que é uma medalha lá do Alibaba? Você começa lá a mandar mensagens. Oi, tudo bom? Eu sou do Brasil, eu tenho um e-commerce. Você tem que falar para que é também, né, gente? E eu estou interessada em tal produto. Qual é a quantidade mínima? Eles chamam de MOC lá, mas você pode perguntar tudo em português que vai traduzir para ele. Qual a quantidade mínima? Por quê? Existem algumas indústrias, muitas das que eu compro, o pedido mínimo é tudo 2.000, depende do produto, né? Então, para você fazer uma primeira compra agora, eu não te aconselho comprar 2.000, mas 200, 100, eu te aconselho, porque não tem um valor mínimo, e isso é muito bom. A minha primeira compra de poppet e a minha primeira importação foi de 400 unidades, porque eu quis muito esse produto, que tinha muitas pessoas perguntando, eu não ia até São Paulo comprar. E mesmo naquela época que estourou realmente, nem em São Paulo tinha ainda, era um ou outro que tinha, porque tinha importado. Pois bem, comecei a conversar, ele passou a quantidade mínima, 400, eu aceitei. Aí eu falei, quanto que sai? Ele me perguntou se eu tinha um agente de cargas. Isso é muito comum. Eu falei, não, essa vai ser a minha primeira importação.
Ele falou, bom, sai $1 o produto. Não era $1, era um pouquinho menos, era tipo 96 centavos de dólar do produto. Você fazia a conversão, na época tava 5,50 o dólar mais ou menos, você fazia a conversão, eu falei, beleza, 5,50 vai chegar aqui, R$6, nossa, vou vender muito. Daí ele falou, e o frete? Você quer qual frete? Eu não sabia nada, gente. Eu falei, qual frete pode ser? Você tem alguma maneira de me enviar? Ele falou, sim, posso te mandar por empresas courier, que são DHL, FedEx, UPS, são empresas que fazem esse transporte aéreo e também de navio. Mas para importação simplificada, que é a que eu fiz pela primeira vez e é a que eu quero passar para vocês, que não é nenhum bicho de sete cabeças, que você pode fazer sozinho, sem nenhum despachante, a hora que você terminar de assistir esse vídeo, de anotar tudo que eu tô falando, você já consegue fazer uma importação simplificada, assim como eu fiz, e tudo legalizado, tudo dentro da lei, tá bom? Bom, ele falou, posso te mandar por empresa courier, só um minuto que eu vou cotar o frete. Joia! Me ajudou demais. Aí ele fez uma cotação de frete, foi pela UPS, passou lá. Então, por exemplo, se o produto custava quase $1, era um pouquinho menos, quase $1, eu ia comprar 400, deu 396 mais ou menos de dólar a compra. O frete deu 690, deu mais caro que o produto. Isso porque Poppet, gente, não sei se vocês se lembram, é um brinquedinho assim, ó, leve, parece uma forminha de silicone, mas eu comprei vários modelos. Eu comprei de controle de videogame, comprei de unicórnio, comprei um que acendia no escuro, que ficava aceso no escuro, totalmente diferente. Não é à toa que quando chegou aqui no Brasil, as pessoas piraram. Eu vendi no Mercado Livre por R$ 49,90, fácil. Foi anunciar e saiu as primeiras vendas no primeiro dia. Por isso que eu coloquei aqui nesse título e na thumb desse vídeo. Aprenda a importar e ganhe muito dinheiro. Foi o que aconteceu comigo, gente, foi o que aconteceu comigo. Eu nem imaginava que seria a primeira de muitas importações que eu faria ainda sozinha. Nós estamos agora em junho de 2023, só para vocês terem noção, e eu puxei ontem meu histórico do Alibaba, eu estava me preparando para gravar esse vídeo, e eu já fiz mais de 70 importações simplificadas, fora as importações formais. Por quê? Existem dois tipos de importação. A simplificada é a que é até $3.000. O seu produto e o frete não pode ultrapassar de $3.000. E você consegue fazer sozinho, desde que você contrate a DHL, a UPS ou a FedEx para trazer para você, porque eles já têm despachante próprio. Então chega aqui, você paga o imposto e tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora, na importação formal, não. Aí você precisa de um despachante aduaneiro, mas também não é nem um bicho de sete cabeças, viu, gente? Não é nem um bicho. Você paga lá o valor do despachante aduaneiro, varia em torno de um salário mínimo de R$1.000, alguns cobram 1.000, outros 1.400. Eu posso indicar um meu para vocês, se vocês quiserem, que cobra R$1.000, independente do valor da sua importação. Vou deixar aqui nos comentários para você. E aí a carga vem de navio. Qual é a diferença de uma para outra? Importação simplificada, até $3.000. Você faz sozinho e vai vir de avião. Então você não vai conseguir comprar, por exemplo, itens grandes como uma escada. Ou então eu tentei trazer de importação simplificada, mas não rolou. O frete ficou muito caro. Mochila escolar de carrinho. Ela tem um certo peso, um certo volume também. Então para eu comprar 200 e vir de avião, o frete dava muito caro, então não consigo trazer esses tipos de coisas, de volume, numa importação simplificada. Então você traz uma formal que vai vir de navio, a sua compra vai ser bem maior do que $3.000 para compensar tudo isso, e você vai pagar um despachante aduaneiro que também não é nada demais para fazer esse desembaraço para você. Detalhe, na formal você precisa ter o radar aberto na Receita Federal. Você tem que falar com a sua contadora que você está importando e que você quer ativar e abrir o radar para você poder fazer essa importação. Sua contadora vai gerar uma guia, vai abrir esse radar para você. Aí você tem que ter um despachante, eu vou deixar o telefone da minha aqui para vocês. Tudo bem tranquilo, mas comece pela simplificada, porque é aí que está o lance que você vai ganhar dinheiro, tá bom? Pois bem, o meu fornecedor da China falou que o frete ficava $760 e a mercadoria 396. Eu somei tudo, fiz as contas em reais, mesmo assim o Poppet ia me chegar aqui por 12, 13 reais. Falei, beleza, você tem que fazer sempre a conversão, tá, da moeda, porque lá sempre você vai comprar em dólar. Nelly, como você pagou isso? Eu paguei com o meu cartão de crédito empresarial.
Quando eu falei, ok, vou comprar, eu quero que você faça para mim os documentos tudo no nome da minha empresa. Falei para eles, isso é importante. Se você tem CNPJ, você fala isso também. E se você não tem, é pessoa física, você dá o seu CPF, seu nome e o seu endereço corretinho. Por quê? Seu telefone também. Chegando no Brasil, a DHL, a UPS ou a FedEx, qualquer uma dessas 3 empresas courier que o seu fornecedor vai despachar, eles vão entrar em contato com você. Então, seus dados têm que estar corretos, porque senão você paga essa mercadoria vai ficar perdida aí, ninguém encontra dono no Brasil, tá? Beleza, esse meu fornecedor foi muito joia, falou, vou preencher a documentação e te mando para você enviar. Eu nem sabia que eu tinha que conferir a invoice, que eu tinha que pedir um packlisting, eu nem sabia. Hoje, para você importar, a hora que você encontrar o produto que você deseja e der match aí no valor do frete do produto, você converter e falar, beleza, tenho margem, você vai pedir para o seu fornecedor preencher a invoice, a comercial invoice, que é a nota fiscal da China. Chegando aqui no Brasil, o seu contador vai conseguir emitir uma nota fiscal de entrada para você. A hora que der, que você conseguir falar, deu certo o preço, você pode preencher a invoice com meus dados, por favor? Aí você passa o seu nome, o nome empresarial, o seu CNPJ, o seu endereço comercial e o seu telefone. Estando preenchido tudo isso, você dá uma conferida para ver se ele preencheu errado, porque às vezes, gente, é um número. Faltou um número no seu CNPJ ou um número no seu telefone, mas você pode conferir isso tranquilamente. E a descrição para ver se ele colocou certinho o produto, o código do produto, que é muito importante, e a quantidade. O que é o código do produto? Para eles, na China, se chama HS Code. Você vai perguntar para ele, qual é o HS Code? Aqui no Brasil, a gente joga no site da Receita, ou muitos jogam no Google, e pega o NCM desse produto. Por que isso? Olha, gente, eu tô dando uma verdadeira aula para vocês de importação, gratuitamente, tudo com muita empolgação, não sei se vocês estão percebendo, porque foi algo maravilhoso e transformador na minha vida. Eu nunca imaginei que uma menina seria capaz de importar e hoje poderia estar aí, ó, ajudando outras pessoas a fazer algo lucrativo, que vai te diferenciar da concorrência, que você pode trazer itens que só você tem, ou apenas 2, 3 vendedores têm. Isso realmente mudou o meu jogo, tá? Então, por que eu tô falando isso? Para pedir que você deixe o seu like, depois deixa um comentário para mim, porque isso é uma forma de agradecimento pro algoritmo do YouTube. Vai me ajudar demais, tá bom? Conto com você aí no like, o dedinho não vai cair e você vai estar ajudando esse meu trabalho no YouTube. Pois bem, você pergunta qual é o HS Code para esse fornecedor. Se você não tiver habilidades com isso, passa para o seu contador no dia seguinte, pergunta assim, ó, tô querendo importar esse item, o HS Code é esse. Você pode verificar para mim qual é o NCM? Porque isso é importante. Mas eu importei sem nem saber disso, tá? Porque tem itens, depende do NCM, que vai precisar de uma liberação para entrar no país da Anvisa ou da Anatel, ANAC, de algum órgão aí federal. Porque se for algo com pilha, por exemplo, precisa de uma liberação. Se for algo de criança, algum brinquedo que pode ser que tenha perigo para a criança, precisa de uma liberação. Mas, gente, um poppet, um quadradinho assim, que mal ele teria? Eu nem sabia que teria itens que precisaria, tá? Então, se você compra algo simples, que não é um celular, que não é uma faca, por exemplo, não é algo perigoso, não é remédio, porque remédio precisa de Anvisa, com certeza. Cosméticos também precisa. Por quê? São itens que a pessoa pode usar e ter algum problema. Então, precisa de um órgão regulador em cima, né? Uma escova de dente elétrica, por exemplo, também precisa. Pode dar um choque, um corte ali. Entenderam a ideia do que precisa de uma autorização e do que não precisa? Pois bem, eu até hoje, gente, eu já fiz mais de 70 importação simplificada, não importei nada que precisasse de liberação. Então é bem tranquilo, tá bom? Escolha o caminho mais fácil aí. Escolha itens leves, porque você vai trazer de avião, leves e pequeno, para o frete não sair tão absurdamente caro. E escolha itens que não precisa de nenhum órgão regulador. Você não vai importar um iPhone, um celular da Xiaomi, nada disso. Começa por itens fáceis, ok? Que tem muita coisa mesmo para você começar. Pois bem, meu fornecedor passou que o frete ficava tanto e o preço tanto, e eu falei, quantos dias? Ele falou, 15 dias chega no Brasil.
Gente, eu me lembro como se fosse ontem. Chegou 2 caixas grandes, assim, mais ou menos de 50 por 50. Nós abrimos, cheia de poppet lindos, muito lindos. Porém, teve um detalhe. Quando chegou no Brasil pela UPS, eu recebi um e-mail dizendo assim, ó, sua remessa internacional chegou. Pague os impostos por aqui. Tem mais os impostos. Eu sabia que ia ter imposto, mas eu não sabia quanto. Eu vou resumir para vocês que estão aí em casa, para vocês poderem fazer sua primeira importação, 86% em cima da sua compra. Compra mais frete, tá? Nelly, 86%? Sim, 86%. Por quê? É 60% de imposto que eles resumem tudo ali. Como é uma importação simplificada, o nome mesmo já diz, eles simplificam e vão cobrar 60%. Eles não, o governo brasileiro cobra 60% das importações, independente de onde você importar, se for dos Estados Unidos, se for da China, se for de onde do Afeganistão, da Índia, qualquer lugar. Chegou no Brasil, a nossa carga tributária é 60% para importação simplificada. Mas 18% que é as tarifas aí de ICM, de estado, que é a diferença acreditada de estado por estado. Então eu já coloco 86% que vai dar certinho. Bom, então meu poppet, gente, não chegou por R$5, que seria 5,50 o preço do dólar, mais o frete chegaria aqui uns 12, 13 reais. Não chegou. Aí eu tive que colocar mais 85%. Resumindo para vocês, foi a experiência. Eu comprei a experiência e mesmo assim eu tive lucro. No total, no fechar aí as contas, cada poppet que eu comprei 400 unidades me saiu por R$22. Eu vendi no Mercado Livre por R$49,90. Ah, Nelly, mas lá tem as taxas, mas tem os 5,50. Não tinha, na época não tinha. Tinha as taxas, né, que era 14% no clássico, uma média para brinquedo, tá? Porém, eu estava abrindo loja naquele período, eu ia abrir uma loja física. Hoje eu já tenho a minha loja física, que é o Clube de Mães, é a mesma marca do que eu vendo na internet. Eu registrei esse nome e eu tenho a minha loja Clube de Mães. Eu estava abrindo, eu ia abrir em setembro. Isso aí foi meados de abril. Foi tudo muito bom, só antecipou. O pessoal começou da cidade, começou a ir buscar coisas no meu barracão, onde é a minha operação de e-commerce. E não foi uma ou outra pessoa, foi praticamente a cidade inteira que tinha filhos, porque ninguém tinha esse produto ainda. Era um ou outro que tinha, na cidade ninguém tinha, mas era um ou outro que tinha na internet e ainda era muito caro. E eu trouxe formas bonitas, as crianças queriam de unicórnio, os meninos queriam controle de videogame. Você tem que ter um pouquinho de feeling e escolher algo bonito, um visual legal. Eu comprei um do Among Us que brilhava no escuro, você deixava no escuro, ele brilhava, acendia. Então foi uma grande sacada você comprar um produto que você pagou R$22 com nota fiscal, tudo legalizado, eu paguei os impostos, eu nem viajei para comprar, comprei da minha casa, me saiu de custo R$22 e eu vendia por R$49,90. E as mães iam até meu barracão comprar, não comprava um só, já comprava de 3, porque a criança queria colecionar, queria trocar. Gente, foi um grande boom, uma grande virada de chave, entre outras que eu vou contando aos poucos aqui no meu canal e que me fez ganhar muito dinheiro e eu trabalho até hoje com essa modalidade de importação simplificada. Eu espero ter te ajudado, desmistificado na sua cabeça, que não é nenhum bicho aí de 7 cabeças que você não consiga fazer. E se você não entendeu o passo a passo, já se perdeu porque é muita informação, eu tenho um e-book que eu criei para quem quer, para as pessoas que chegam até mim, que são muitas pessoas, perguntando sobre importação. Nelly, como que eu importo? Eu quero importar só aquele pedacinho, aquela maçaneta do móvel, porque eu produzo móveis e eu quero trazer aquela maçaneta de cristal. Pois bem, Nelly, eu quero importar só um tecidinho, porque eu faço artesanato e não tem aqui. Gente, eu já ajudei assim, ó, dezenas, não vou falar centenas não, porque eu não tenho certeza, dezenas de pessoas. Obrigada pela sua companhia. Se te interessou e se te interessa assuntos como esse, de empreendedorismo, assunto que vai fazer a gente colocar din-din no bolso, já se inscreve no meu canal, porque tem vídeos novos toda semana para vocês. Um beijo, até a próxima!